Olá pessoal, vamos começar então? Pessoal, a partir daqui eu vou iniciar, alguns vídeos mais curtos falando de algumas curiosidades ali do mundo natural, tá? Então tem muita gente que me pergunta essas coisas, né? E eu vou trazer aqui para vocês algumas dessas curiosidades. Então acho que uma delas, né, uma das mais legais de todas, é porque os dinossauros, né? Então porque os dinossauros não foram extintos, tá? Antes de falar sobre isso, queria só falar um pouquinho sobre, porque assim, a resposta a essa pergunta está envolvida na forma que nós classificamos os seres vivos, né? Então, nessa nova interpretação nossa, os dinossauros não foram extintos, né? O que acontece? Existiam alguns autores no passado da escola evolutiva da classificação dentro dos seres vivos. Por exemplo, um dos maiores representantes é o Ernest Mayr, entre outros ali, como Dobzhansky, tá? Simpson. Essas pessoas, elas achavam que você deveria classificar as espécies em grupos, porque os grupos se pareciam muito diferentes. Tá? Então, se alguma espécie era muito diferente, ela merecia um nome próprio, um grupo. Simplesmente assim, simplesmente é, de uma maneira bem subjetiva, dependia apenas da opinião do, da pessoa, né, do pesquisador. Só que aí vem outro, né, grande pesquisador chamado de, aqui ó, o nome dele, Willy Hennig. Ele foi um alemão. Ele revolucionou a nossa forma de classificar os seres vivos. Ele falava assim, não podemos classificar simplesmente pela, pelo que eles se parecem, porque baseado apenas na sua opinião de organismos que se parecem. A gente tem que classificar grupos que descendem de um ancestral comum, tá? Então o ancestral do grupo é o que importa. A gente vai procurar nas espécies viventes, hoje nas espécies que estão vivas, características que sugerem que elas são, na verdade, descendentes de um único ancestral, tá? E é basicamente isso. Então, quando a gente olha para o grupo dos dinossauros, hoje a gente percebe que ele tem uma ancestralidade com um dos grupos viventes. Isso significa que esse grupo não foi extinto. Na verdade, os dinossauros não foi extinto porque ele é representado hoje por uma linhagem. Então, todas as linhagens de dinossauros foram extintas, sobrou apenas uma linhagem. E qual é essa única linhagem? Exatamente, pessoal. Essa única linhagem que sobreviveu à grande extinção lá daquele meteoro que caiu no planeta Terra é a linhagem das aves, tá? Então, por essa visão na qual você tem que ter, olha aqui os dinossauros. Essa daqui é uma das filogenias, né, que mostra a relação entre as espécies, de uns dos livros mais importantes ali, uma referência para o estudo, né, dos vertebrados, tá? E esse livro traz essa filogenia em que a gente tem o grupo dos dinossauros, ó, Dinossauria. Dinossauro é composto pelo clado Ornithischia e Saurischia. Dentro de Saurischia você tem Saurópoda e Terópoda. E dentro do Terópoda, claro, você tem várias linhagens. E uma dessas linhagens é o que? As aves, tá? Então, segundo essa visão, né, do Willy Hennig, a gente tem que classificar espécies que compartilham ancestrais. O ancestral de todos os dinossauros está aqui, e os descendentes desse ancestral são todos os dinossauros extintos, menos as aves. Tá? Então, aves são, sim, dinossauros que voam. Quem falar que não é, tá errado. Tá bom? Então, as aves são dinossauros que voam. Ok? Quem falar que está errado isso não sabe biologia. Tá bom? Então, as aves, ó, faz parte dos terópoda, tá? Aves é um dinossauro que voa, tá dentro de terópoda, tá dentro de saurísquia, tá dentro de dinossauro. Ela compartilha ancestrais com quem?
na verdade, quem são os grupos mais proximamente relacionados das aves? Tá aqui, ó, Tiranossauro Rex, tá? E Velociraptor, tem várias linhagens aqui, aqui o Velociraptor não está representado, provavelmente está dentro de alguma dessas linhagens aqui, tá? Então, Tiranossauro Rex e Velociraptor são grupos próximos das aves. Então, aves, né? Esse grupo que voa nada mais são do que dinossauros. Dinossauros que alcançaram o ambiente aéreo. Tá? Então tem toda uma grande história, várias hipóteses de como, na verdade, essas linhagens de dinossauro conseguiram alcançar aí o ambiente aéreo, né? São poucas as linhagens de vertebrados que voam ou que já voaram, por exemplo. A gente tem os dinossauros voadores, que seriam as aves, a gente tem pterossauros que já foi completamente extintos, mas eles não eram dinossauros, aí tem toda uma outra classificação, né? O pterossauros é uma linhagem à parte, eu posso até mostrar na filogenia daqui a pouco de novo. E os morcegos, tá? Os morcegos são um grupo de mamíferos que voam, são os três únicos grupos de vertebrados que alcançaram o ambiente aéreo, tá? E quando a gente olha, pessoal, para os fósseis recém-descobertos, a gente tem mais evidências ainda que as aves, ó, as aves viventes, as aves que existem hoje, fazem parte do grupo dos dinossauros, tá? Então aqui, ó, terópoda. Se você olhar para todas essas linhagens aqui de fósseis extintos recém-descobertos, os fósseis recém-descobertos, não que são animais extintos, é muito famoso o Archaeopteryx porque é um dos grupos. Ele era um dinossaurinho que voava, então ele é um dinossaurinho que tinha penas, que ele tinha dentes, coisas que a ave tem pena, mas a ave não tem dente, né? Então, assim, tem várias características, algumas compartilhadas com as aves, outras compartilhadas com os dinossauros, tá? Só que uma coisa que vocês provavelmente não devem saber é que existem muitas outras linhagens. E essas outras linhagens são formas transicionais entre os grandes dinossauros que a gente conhecia, por exemplo, um tiranossauro aqui, e as aves viventes. Então tem várias linhagens aqui de espécies que se pareciam dinossauros, por exemplo, tinham penas, tá? Então, muitas dessas linhagens aqui são linhagens transicionais, né? A gente não vai falar das características aqui, isso aqui não é uma aula, é simplesmente uma, uma, uma- um vídeo informativo para vocês. Quando a gente olha o esqueleto desses bichos, é a mesma coisa, pessoal. Então, aqui, ó, Moniraptors. Os Moniraptors seriam os Velociraptors. Olha os Velociraptors aqui. E dos Velociraptors, todas essas formas transicionais, né? Que a gente encontrou mais recentemente no registro fóssil, e você tem desse outro lado aqui as aves, então aqui um Velociraptor e aqui você tem uma ave. E as formas desses novos registros fósseis mostram a transformação de um esqueleto de Velociraptor para um esqueleto aqui, ó, já de organismos voadores até a nossa ave vivente, tá? Esse aqui é um típico esqueleto de ave e esse aqui é um típico esqueleto de um Velociraptor. Tá? Até com os filmes Jurassic Park, o primeiro, né, começa com uma escavação geológica, um dos personagens tira lá uma garra de Velociraptor, tá? E ele olha o esqueleto do Velociraptor. Então ele olha, nossa, parece uma ave, né? E alguém tira sarro dele, e aí ele vai assustar o menino, e assim por diante. Então, na verdade, é exatamente isso. Desde esse período nós já sabíamos, né? Ou tinham muitas evidências que, na verdade, as aves viventes são linhagens de dinossauros, tá? Então aqui só para vocês saberem, uma coisa que faltava a gente descobrir, que a gente não conhecia nesse período, é a presença de penas em dinossauros, né? Então por quê? Penas é uma estrutura mole, o que a gente consegue encontrar a partir dos fósseis são estruturas duras, rijas, mineralizadas, como por exemplo o esqueleto. Tá? Então, depois que a gente morre, depois que os animais morrem, o que sobra no ambiente são simplesmente as estruturas mais duras, mais resistentes, que são os ossos. O pena é algo muito difícil de ser fossilizado. Então, só em casos muito especiais a gente consegue encontrar penas fossilizadas, né?
E recentemente a gente encontrou vários esqueletos de dinossauros, ó, isso aqui são penas fossilizadas, tá? Ou seja, você encontra o esqueleto, os ossos cheios de penas, tá? Então muitas linhagens de dinossauros tinham penas. Olha, uma evidência clara, além de todas as outras evidências científicas de esqueleto, né, que a gente tem que hoje, sim, as aves são relacionadas, ou na verdade as aves são dinossauros. Os próprios dinossauros do passado, né, que a gente acreditava, aqueles grandes répteis do passado, na verdade eram aves, tá? Então eles são mais perto das aves que a gente conhece hoje dos répteis, né? Então você tem aqui uma filogenia, por exemplo, outros grupos, mostrando que, ó, dentro de Ornitisquia você tem vários grupos com cerdas aqui com escamas, né? Cerdas seria o início da formação de pena. Tá? Então dentro de Terópoda aqui, que são os tiranossauros, a gente tem já, ó, protopenas, né? Várias linhagens aqui tem cerdas, mas muitas têm protopenas. Essa linhagem aqui tem espécies com protopenas, essas daqui tem espécies com protopenas, tá? E aqui, ó, várias linhagens também extintas só com protopenas e penas, tá? Então, os dinossauros extintos, nossa interpretação sobre a evolução do todo o grupo, né, o nosso conhecimento sobre os dinossauros tem mudado muito. Tá? Então, para a gente hoje, grande parte dos dinossauros tinham penas. Tá? Então, quando a gente olha lá, esse aqui é o Tiranossauro, né? O Tiranossauro Rex. Tá? Tiranossauro Rex. Isso aqui é um esqueleto, né, dele que foi encontrado por uma pesquisadora chamada Sue, e ele foi batizado de Sue. Esse esqueleto está no Field Museum, né, lá no museu nos Estados Unidos, o Field Museum. Então a gente acreditava que o Tiranossauro tinha essa forma aqui, mas ele era muito mais parecido com isso, ó, tá? Então você tinha grandes, aqui só uma comparativa entre o tamanho de um ser humano e o tamanho de um dinossauro. Aqui você tem um tiranossauro, né? E aqui você tem o tiranossauro todo coberto de penas. Eram realmente organismos muito grandes, cobertos de penas e cerdas. Tá? A arte de cor vocês ignoram, porque na verdade não dá pra gente saber padrão de coloração também, salvo exceções raríssimas, né? Na qual a gente tem o pigmento também preservado no registro fóssil, mas é quase impossível de encontrar. Então isso aqui são artes encontradas em sites de internet, então a gente não sabe o padrão de coloração realmente. Mas em termos de aparência do corpo, né, ele era muito mais parecido com uma ave gigante do que com um réptil gigante. Tá? Então, vendo aquelas grandes escamas que a gente está acostumado, é bem provável que ele fosse todo coberto por protopenas. Tá? E que bicho é esse daqui, pessoal? Esse aqui é uma arte legal também, né? Mas ignorem a coloração. Mas que bicho é esse daqui? Que tem o tamanho de uma galinha. Esse bicho aqui é o Velociraptor. Tá? Então é outra coisa que está errada. O Velociraptor não eram animais gigantes de 2 metros de altura como mostrado no filme. Tá? Nos filmes aí, nas franquias dos dinossauros, filmes de dinossauros. Né? O Velociraptor é sim um organismo pequeno, do tamanho de uma galinha. Tá? Ele tinha garras longas, aqui as garras deles longas, mas eles não chegavam a 2 metros de comprimento como a maioria das pessoas acreditavam naquele período, ou que foi representado no filme. Então eles, ó, aqui um ser humano, ele batia mais ou menos aqui na altura, até menos, quase alcançava a altura da cintura de um ser humano, tá? Então, isso daqui, representado no filme, não é como o Velociraptor parecia. O Velociraptor era isso. Só que, claro, uma galinha não é tão assustador quanto um réptil gigante. Então, com certeza, isso aí não atraria a atenção do público. O filme foi o quê? Representado por um organismo desse tamanho, mesmo estando errado, do que por um organismo desse tamanho. Tá? Então, esse é o grupo do Velociraptor. Tá? São animais, claro, muitos deles eram grandes. Imagina você estar de cara com um bicho desse tamanho, né, maior que você, de 2 metros de altura, todo coberto de penas. Com certeza, alguém que conseguisse voar, uma viagem no tempo e fosse lá para os dinossauros, na época dos dinossauros, encontrassem esses bichos, voltariam para o presente morrendo de medo
das aves, tá? Porque era um período onde você tinha aves gigantes que não voavam, mas que eram grandes corredores e poderiam se alimentar de você facilmente, tá? Então as aves já foram muito mais perigosas do que são hoje para nós seres humanos. Hoje você tem, para alcançar o ambiente aéreo, então está relacionado à evolução das aves, né? Porque então que as aves são pequenas hoje? Porque, bom, organismos grandes assim não conseguem voar. Nessa jornada para conquistar o ambiente aéreo dessas linhagens, né, de dinossauros antigas, foi necessário uma redução de tamanho, tá? E redução de peso. Então aí você alcança um voo bem mais eficiente. Tá? Então as aves são entre os grupos que têm maior eficiência no voo, né? Se comparar com os morcegos, apesar dos morcegos terem sua evolução específica aí, tá? Mas as aves são os grandes voadores, né? Alcançam altitudes incríveis. Tá? Então o que acontece? Você, nessa jornada para conquistar o ambiente aéreo, é claro que tem a necessidade de uma redução de tamanho. Tá? E, aparentemente, como representado no filme também, né, eles não caçam em bandos. Tá? As aves, na verdade, esses Velociraptors, né, aqui representados pelo Velociraptor, eles não caçavam em bandos, eles caçavam sozinhos. Tá? E organismos não maiores que eles, mas menores que eles. Tá? Então isso está errado também. Eles caçavam dessa forma. É a nossa mudança de interpretação de como aconteceu aí. Como eram, na verdade, esses grandes dinossauros. Esses dinossauros, né? Nem posso falar tão grandes dinossauros assim. Essas grandes aves. Outros pontos que aproximam ele das aves, né? Eles faziam ninhos. Esses dinossauros faziam ninhos, mesmo comportamento que as aves têm. A gente encontrou vários ovos fertilizados, ninhos de dinossauros, tá? E esses dinossauros tinham cuidado parental, exatamente como tem o que? As aves de hoje. Então, a partir do momento que os filhotes nasciam, eles cuidavam dos filhotes. Então, são várias características que eu estou trazendo aqui que mostra que as aves, na verdade, os dinossauros extintos eram muito mais parecidos do que a gente conhece das aves hoje do que em grupos de répteis, como lá os lagartos, grandes lagartos. Tá? Então, os dinossauros não eram grandes lagartos, mas eram grandes aves corredoras. Tá? E tudo isso faz parte do grupo dinossauro. Tá? Então, nossa interpretação aqui muda completamente. Claro que você tem espécies de dinossauros extintos mais parecidos com grandes lagartos e espécies mais parecidas com aves. Tá? Então, você porque o grupo Dinossauria ele é muito diverso em termos de número de espécies, foi muito diverso, né? Até chegar na sua extinção. Ok, pessoal? Então, basicamente era isso. É um vídeo de curiosidade muito interessante. Ele até ficou um pouco longo, mas eu vou tentar reduzir o tamanho nos próximos, ok? Obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima curiosidade.